Olá pessoal, meu nome é Elaine Brito, sou escritora, sou resenhista aqui do canal Papo de Autor e hoje eu trouxe mais um livro com história forte, escrito por uma mulher. Estou falando do Conto da Aia, de Margaret Atwood, escrito em 1985, mas que guarda uma estranha atualidade. Antes da gente continuar, para não esquecer, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? O livro é esse aqui, O Conto da Aia. Essa é a edição de 2017, quando ele foi relançado. Eu li na época, nesse ano aqui, voltei a ler agora para fazer a resenha, e uma das coisas que de cara chama atenção é que esse livro voltou para a lista de mais vendidos, ou para as listas de mais vendidos nos Estados Unidos, justamente por conta da polarização política que o país vivia naquele ano, né, com o governo Trump e as ideias que surgiram naquele contexto. As pessoas foram identificando as coincidências com a história do livro e isso fez com que ele explodisse novamente. Virou série, inclusive série de TV, que é muito boa, está no ar até hoje. Eu particularmente gosto muito desses livros que nos permitem traçar um paralelo entre a história e o mundo real. E sem dúvida, o Conto da Aia faz isso. Eu não vou entrar no debate político, não é o meu objetivo, mas ao longo da leitura a gente se pega inevitavelmente fazendo os comparativos. Bom, essa é uma distopia, ou seja, é aquele tipo de história que retrata o mundo como um lugar pior do que ele é, né? Ao contrário de utopia. E de cara é uma leitura que causa incômodo. Ele tem uma aura de premonitório que, se a gente estiver prestando atenção, dá arrepios. E quando a gente pensa que ele foi escrito lá nos anos 80 e a gente está traçando esses paralelos, esses comparativos nos anos 2000, né, 2017, agora em 2021, muito pouco mudou, é de preocupar. Mas bem, o livro está lá em Gilead, eu não sei se eu falo o nome do país certo, mas esse país que antes eram os Estados Unidos, passou por uma revolução teocrática militar cristã e militares radicais cristãos assumiram o poder. Socorro! A partir dessa tomada de poder, dessa revolução, o país passa a ser regido por interpretações exageradas do Velho Testamento bíblico. Ele não só troca de nome, ele troca de tudo. A democracia deixa de existir, as leis deixam de existir, o direito de defesa termina, o cidadão pode ser condenado à morte por qualquer crime. E como ele é condenado? De acordo com quem está no poder acha que deve ser. A condenação mais comum é ser morto e pendurado no muro. O muro é quase um personagem da história, que ele está lá repleto de corpos pendurados. Essa é a sentença máxima, e isso serve para lembrar a população de quem está no poder e o que acontece com aqueles que não seguem as regras, aqueles que infringem qualquer lei arbitrária que está estabelecida. E o que é crime? Pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive cantar uma música que não esteja aprovada. Existe muita censura, exige muito cerceamento, as ruas são tomadas por pessoas armadas e não se tem liberdade para nada. Então, qualquer coisa que o comandante da ocasião
conclua, ou decida, ou queira que seja uma ofensa, que seja um crime, muro para aquele cidadão. Pois bem, isso vale para todo mundo que vive naquela sociedade. Mas as mulheres são as mais atingidas. As mulheres, elas são reduzidas a nada. Todo e qualquer direito lhes foi tirado, as mulheres não podem ter opinião, não podem sequer ser alfabetizadas, na verdade. Elas vivem unicamente para servir. E aí, a gente descobre que elas foram divididas em castas, com funções bem definidas para servir aos homens. Existe a casta das esposas, são aquelas que cuidam da administração da casa, as tias, que educam outras mulheres para a servidão, as martas, que cuidam dos afazeres domésticos, e as aias. A nossa personagem principal, que é, logicamente, uma aia, a história é contada sob o ponto de vista dela, e ela tem como função reproduzir. As aias servem para isso. Elas são as reprodutoras daquela sociedade. E aí a gente se pergunta por quê? E aí a autora nos dá uma outra informação. Além de toda essa revolução, essa teocracia militar, o mundo passou por um desastre militar, um desastre nuclear. Então, boa parte das pessoas se tornou estéril. Então, uma mulher que tem a capacidade reprodutiva, né, a capacidade de gerar um bebê saudável e dar à luz, ela passa a ser valorizada, relativamente valorizada, porque o valor que ela tem é de receber boa alimentação, assistência médica e a casa do seu senhor, onde ela vai ficar ali até que lhe dê um filho. Quando essa função é cumprida, ela é passada para outro comandante para começar tudo de novo. Ela só fica nas casas enquanto ela dá à luz. E se por acaso ela não der à luz? Se o problema não for com ela, já que boa parte da população se tornou estéril, o comandante pode ter um problema. O mundo é comandado pelos homens. Homem não tem problema. O problema é sempre da aia. Se ela não gerar um filho, porque o comandante é estéril, ninguém vai saber disso, o problema é dela, ela vai sofrer as consequências. Mulheres que não cumprem suas funções, mulheres que envelhecem, que ficam doentes, feministas, rebeldes, aquelas que não se encaixam por qualquer motivo, elas são enviadas a campos de concentração, onde vão trabalhar até morrer. Então não tem escapatória. É uma sociedade que se reformou, né, se é que essa é a palavra, desta maneira, e quem está no comando garante que nada vai sair do lugar, que nada vai atrapalhar o regime. Então, como sair disso? Como ter esperança em dias melhores? E aí, um ponto importante, voltando só um pouquinho nessa questão das castas e das mulheres como são tratadas, a autora nos coloca ali mais um ponto de reflexão no que diz respeito a essas mulheres. Cada uma que tem um pouquinho de poder a mais sobre a outra, por exemplo, as tias, que são as responsáveis por educar as mulheres nas suas funções, para que elas sejam submissas, para que não se rebelem. Quando isso acontece, elas são castigadas. As próprias tias castigam as mulheres que não seguem as regras, ou seja, são mulheres servindo ao regime que as oprime. Dá para traçar um paralelo fácil na vida real com isso, porque a gente tem muitos exemplos de quando, em filmes, em livros e na vida real, de quando o opressor vem do oprimido, né? Ou melhor colocando, quando o oprimido, na primeira oportunidade que tem, ele se torna opressor, porque a pessoa está
tão dentro daquilo ali, tão esmagada por aquilo ali, que quando ela tem a oportunidade de fazer com o outro aquilo que fazem com ela, ela faz. Isso dá uma reflexão, ó, de páginas. Então, o livro se desenrola nesse sentido, da gente acompanhar todas essas dores, da gente acompanhar todo o dia a dia da Aya, da Offred, que nem nome ela tem esse nome porque ela é do Fred. Quando ela passar para outro, ela vai ter o nome do outro. Ela não nasceu nesse regime, então esse é mais um ponto de atenção para a gente, porque ela conheceu a vida antes disso, ela tinha marido, ela tinha uma filha, e aí, de uma hora para outra, tudo que ela tinha na vida desapareceu por conta da Revolução, por conta dessa tomada de poder, e aí ela passa a viver como Aya, ela passa a todas essas privações, a essa nova condição que lhe foi dada, que ela é obrigada a aceitar. Então a gente acompanha ela contando o que era antes, contando o que ela vive agora e o que ela pensa para o futuro. É muito interessante, mas é muito angustiante. A gente sofre junto com ela. Eu li que essa história teve inspirações na Revolução Islâmica de 79, quando o Irã foi transformado numa república islâmica teocrática. E ao longo da narrativa, a Margaret mostra para a gente as várias possibilidades de dominação dos povos que pode acontecer, né? Independente de credo, de raça, de cultura, do que seja, mas como essa dominação ela é possível e como ela pode acontecer tanto aos poucos quanto assim. E essa consequência de se sacrificar a liberdade, seja pelo que for, em nome do que for, é muito perigosa. A literatura tem esse poder de mostrar para a gente que não é impossível, né? E principalmente algo que parece tão longe, assim, pode já ter acontecido, pode estar para acontecer, pode ter raízes em coisas bem factíveis e às vezes a gente não se dá conta. Então eu concluo que é um livro muito importante, é um debate muito necessário para os nossos dias. Não é um livro para ser lido rapidamente, também não é um livro de descontração, de entretenimento. É uma história para pensar, para analisar e para sofrer com ela. Se você não leu, eu recomendo. Recomendo também que faça isso num momento bom para você, num momento de cabeça mais fresca, enfim, porque pessoas mais sensíveis podem sofrer mais. E como ele não é confortável para a gente vislumbrar um tipo de futuro tão tenebroso, a gente precisa estar preparadinho para uma leitura dessa. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma obra-prima e vale a pena. O Conto da Aya. Você gostou? Por acaso você já leu? Pretende ler? Viu a série? Conta pra gente, comenta, curte, espalha para os amigos. Vamos falar sobre isso. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.